Oi, pessoal! Estamos de volta com a quarta edição do Conexão Maranata, o programa onde exploramos diferentes profissões e aprendemos como elas funcionam. Eu sou a Nicole, a sua apresentadora, e hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Júlia, que já foi aluna do nosso colégio e agora é uma dentista incrível. Para deixar nossa conversa ainda mais interessante, estou aqui com meu amigo Lucas, que preparou várias perguntas legais. Oi, Lucas, está animado com o nosso bate-papo de hoje? Oi, Nicole. Oi, pessoal. Estou muito animado, tenho muitas curiosidades sobre como é ser dentista e cuidar dos dentes das pessoas. Então vamos dar as boas-vindas para a doutora Júlia. É um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Nicole. Oi, Lucas. Tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui nessa escola que eu estudei praticamente a minha vida toda. Então é muito legal estar voltando aqui, estar participando desse podcast. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. Doutora Júlia, você sempre quis ser dentista ou decidiu isso mais tarde? Quando eu era criança, eu queria. Inclusive, quando tinha dia de escola, que tinha dia da carreira, eu sempre ia de dentista. Aí, no ensino médio, eu comecei a ver algumas outras opções, passei por jornalismo, psicologia, mas no último ano que a gente precisa fazer a decisão para o vestibular, eu acabei optando pela odontologia mesmo, e aí segui direto. Como foi estudar para se tornar dentista? É muito difícil? É um pouquinho, é sempre um pouquinho difícil, né? Tem que prestar muita atenção nas aulas. Nossa, muita atenção, com certeza. É ideal, assim, você sempre estar junto com os professores, tirar dúvida. Eu fiz bastante provas antigas de vestibulares que eu queria, então eu pegava as provas no site, ficava tentando responder elas, trazia as dúvidas para os professores. Então, estar sempre presente nas aulas, fazendo as atividades, foi super importante. Sim. Então, foi um pouquinho difícil, sim, mas é gratificante depois que passa. E o que você mais gosta no seu trabalho como dentista? Eu gosto muito. Hoje em dia eu trabalho mais com criança. Inclusive, eu estou me profissionalizando nessa área de pediatria, odontopediatria. Então, eu gosto muito do contato com a criança, a forma como eles vão pegando confiança na gente. Porque na primeira sessão, você é um desconhecido para eles. Então, é natural que tenha um pouquinho de medo, de receio. Então, é muito gostoso. Choro, muito normal. O que mais tem em clínica de odontopediatra é choro. Mas é muito gostoso exatamente isso, quando eles vão pegando a confiança em você e eles vão pegando aquele carinho, aquele amor. Criança é muito sincera, né? Então, quando a criança gosta, ela gosta de verdade. Então, essa é a coisa mais legal, ver o amor deles. A primeira vez que eu fui no dentista, foi ela que me levou, minha mãe. E eu tava com muito medo, não ia, quase pulei do carro. Daí ela falou, filha, você vai lá, você não vai chorar quando chegar lá, que eu te dou uma LOL. Eu não chorei, deu certo, ainda ganhei um pirulito. Não ganhou a LOL? Ganhei. Ganhou também? Ganhei. Olha só. Mas escovou os dentes depois, né? Ficou velho. Tá vendo? Já tá aprendendo. Mas isso é muito gostoso, tá vendo? Ver a criança perder o medo. Primeira muito vez, gostoso. assim. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que tem várias perguntas para você. Doutora Júlia, como vocês dentistas sabem onde estão os nervos na boca e a profundidade da cárie? Dentro da faculdade, a gente tem uma matéria chamada de anatomia. A gente estuda anatomia do corpo inteiro, mas depois a gente estuda mais específico cabeça e pescoço. Então, essa parte aqui, a gente precisa conhecer tudo. Nervo, músculo, osso, a gente sabe tudo pelo nome. Ligado com a medicina. Ligado com a medicina, só que a medicina é muito mais profunda e é o corpo inteiro. É uma ramificação da medicina, resumindo. É mais ou menos isso. A odontologia, na verdade, é bem isso, uma ramificação da medicina. Então, cabeça e pescoço, a gente precisa saber tudo igual médico. Aí o resto do corpo a gente sabe mais o básico ali, né, para saber. Então, a gente tem uma matéria específica onde a gente estuda essa parte. Então, a anatomia, os nervos cranianos. E quando a gente está com um paciente lá, que nem você perguntou, uma cárie, né, que você falou. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar eles numa consulta, né? Perguntar para o paciente se ele está sentindo dor, se não está. Os sintomas dos pacientes são muito importantes para a gente saber. Depois disso, a gente vai fazer um exame físico, que quando a gente vai olhar de fato ali no dente, vai testar se está com sensibilidade, se não está, se o dente está vivo, se não está. E também tem a parte de radiografia, que a gente vai tirar uma radiografia do dente para saber como ele está por dentro, se ainda tem vida ali, se tem uma infecção. Tudo isso vai ajudar a gente a saber aonde a cárie está, o tamanho da cárie, se ela está viva, se já não está. Então, muda bastante o tratamento. Para que serve a borrachinha que parece uma corrente no aparelho?
Ah, a corrente elástica. A corrente elástica, ela serve para você tirar... Muitas vezes a gente tem espaço entre os dentes. A gente chama isso de diastema. Essa correntinha, ela vai ajudar a gente para que os dentes se alinhem e a gente não tenha mais esses espaços. Às vezes o dentista também usa para acertar um dente quando ele está mais torto, ele pode utilizar. Então ela se chama corrente elástica. O que são as escalas de arcada dentária? Então, é assim, na ortodontia, ele vai ter uma divisão que é o que a gente chama de padrão de face. O 1 é quando a gente morde certinho. Os dentes estão mordendo onde tem que estar. Aí nós também podemos ser a classe 2 e a classe 3, que é quando a nossa mordida está um pouquinho diferente, os dentes estão batendo em outros dentes que não deveriam. Isso, às vezes, pode fazer com que o nosso queixo projete para frente e fique tipo assim. Ou que o queixo seja muito para trás. Sabe aquela pessoa que tem o queixo pequenininho, assim, retraído? Esses são padrões de escala 2 e 3. Para isso, geralmente o uso do aparelho já ajuda. Por que às vezes nossos dentes ficam sensíveis? Tem vários motivos. Pode ser por conta de um trauma, que a gente fala, tipo quando você bate o dente. Pode ser por conta de uma cárie que pode estar nesse dente. Cárie causa bastante dor, traz bastante sensibilidade. Mas também pode ser por conta de uma escovação agressiva. Quando a gente está utilizando uma escova que ela tem as cerdas muito duras, ou mesmo com cerdas moles, mas a gente faz muita força na mastigação, tipo quando a gente está estressado, que a gente desconta no nosso dente, isso pode causar uma recessão gengival, que é quando a nossa gengiva ela começa a descer. O nível dela aparece um pouquinho de raiz do dente. Isso causa bastante sensibilidade no dente. Como é colocado o aparelho nos dentes? Vai ser assim, quando você chega no dentista, ele vai te analisar, você vai fazer uma radiografia da boca inteira, vai tirar umas fotos, vai fazer até uma moldagem com gesso, tudo certinho. Depois que ele termina a parte de planejamento, que é toda essa parte inicial, quando você vai colocar o aparelho, você vai primeiro fazer uma limpeza para deixar o dente bem limpinho, sem placa, nada. Depois ele vai deixar o seu dente bem seco, você vai utilizar um aparelhinho para ajudar você a abrir a boca, porque fica um tempinho com a boca aberta, até colocar tudo. E aí ele vai começar a tratar o seu dente. Ele vai utilizar o que a gente chama de condicionamento ácido, a resina, a mesma resina que a gente coloca quando tem um buraco no dente. Depois que tira o curativo. Às vezes nem precisa de curativo, viu? Eu tô com Bem curativo tranquilo. aqui. Você precisou usar? Ô, coitada. Vou colocar a resina no que vem, se não me engano. Só ano que vem? Pra que Acontece. serve? Tipo uma pasta, tipo uma massinha que fica na nossa boca. A massinha é tipo quando você tem um buraco no dente e você precisa colocar ela? É. Essa é a resina. A gente usa ela para restaurar o nosso dente. Então, às vezes, quando acontece, entrou uma cárie, vem um buraquinho, ou você quebrou um pedaço de dente, você vai utilizar essa massinha, que é a resina. Ela tem de várias cores, então dá para chegar bem próximo ou igual à cor do dente, e você coloca ela para deixar o seu dente estético. E ela E suja saudável. igual um dente normal? Suja um pouquinho diferente, suja um pouquinho mais. Então, quando principalmente a gente tem restauração, a gente precisa cuidar super bem do dente, escovar bem certinho ela, porque ela pode manchar. Então, por exemplo, E é pessoa... sensível também, né? Não dá muita sensibilidade, não. Não? Não, pouca. Só se você precisar desgastar muito o dente. Ou se a cárie estiver muito profunda. Aí dói um pouquinho. Mas depois que coloca a resina, não dói mais. Só que aí, por exemplo, pessoa que toma muito café ou gosta muito de coca, esses ingredientes sujam mais o dente. Aí tem que sempre ficar de olho, fazer limpeza recorrente, para não deixar a resina escurecer. Pode acontecer. Por que muitas pessoas, especificamente crianças, têm medo de ir ao dentista? Olha, a Nicole até falou, né? No começo, primeira consulta, você está entrando num lugar que você nunca viu na sua vida, com uma pessoa de jaleco, máscara, gorro. Dá medo, Com né? aparelhos, aqueles aparelhos grandes. Faz barulho. Não seria por causa das agulhas? A gente nem mostra. Ou as partes pontiagudas? Não, ainda mais para criança. Então, quando necessário. A criança tem uma dor de dente, tem uma infecção, precisa Nem eu usar sabia disso. anestesia às vezes. Mas, por exemplo, no caso principalmente de criança, a gente nunca deixa isso ali à mostra. Nunca fica na mesa, fica tudo escondidinho. Até porque é muito difícil a criança chegar lá e já precisar tomar uma anestesia na hora. A gente evita, por quê? Senão a criança vai ficar com muito medo. Então, a não Ela ser já que ela chora, já, né? chora. Imagina, ela chora quando ela vê o espelhinho.
Imagina se eu colocar uma anestesia na frente dela. Então, assim, a não ser que ela venha com muita dor, ela está com algum problema, quebrou um dente, precisa de um tratamento urgente, a gente nunca vai dar anestesia na criança na primeira consulta. A gente vai fazer uma coisa chamada condicionamento, que é a criança conhecer o consultório, entrar, mexer nos instrumentos para ela ver que não machuca. Aí ela vai se acalmando. Isso, às vezes, demora mais de uma sessão. Às vezes, são várias sessões até ela acostumar. Mas por que ela pode ter medo? Por conta disso, porque ela vê na TV. Na TV sempre tem um dentista com uma agulhona gigante que dá medo. Às vezes os pais têm medo. Inclusive, um aviso aqui para os pais. Muitas vezes nós temos medo ou passamos por situações ruins no dentista. Mas é muito importante que a gente não passe isso para os nossos filhos, para as crianças que a gente é responsável. Porque muitas vezes o que acontece? O pai vai levar a criança pela primeira vez no dentista, ele fala: nossa, quando eu fui no dentista foi horrível. Eu senti muita dor. Nossa, eu precisei tirar o dente, eu senti tudo. Como é que a criança, o filho, vai? Vai morrer de dor. Até eu, nem precisa ser criança. Um adulto sentiria dor nesse caso. Então, é muito importante você não levar as suas experiências negativas. Então, sempre falar... Acalmar a criança. Exatamente. Falar, o dentista é legal, ele vai cuidar do seu dente, ele vai tirar o bichinho, vai te ajudar a escovar. Sempre de uma forma muito tranquila. Deixa eu perguntar uma coisa. Claro. Tem muitos pais também que... crianças vão fingir que eu a primeira vez fui, não quero mais, daí eu tenho que ir de novo e eu não quero ir. Daí meus pais têm que fingir que eu vou tipo em uma loja de brinquedos, tomar sorvete e eles me levar para outro lugar. Você acha que isso é um funcionamento bom para criança? Olha, a gente sabe que às vezes é o único método possível, mas não é legal porque além da criança perder a confiança no dentista, perde confiança nos pais. Agora, toda vez que o pai falar que vai passear, vai te levar num lugar, a criança vai ficar com receio, vai falar, opa, estão me enganando, vão me levar no dentista de novo. Trauma. Exatamente. O que é o ideal? O pai ser sincero com a criança vai no consultório chorando e não tem problema. Muitas vezes, principalmente os pais ficam com vergonha, acham que tem problema a criança ir com medo ou chorando, não tem problema nenhum. O odontopediatra, ele é estudado, treinado, capacitado para cuidar de criança chorando. Uhum. Então, o legal é assim, leva a criança chorando. Ele vai conversar, é aquilo que eu falei, o condicionamento. Às vezes, vai ser uma sessão para a criança só entrar na sala. Tem vezes que a criança não para de chorar. Não tem problema, mas só para ela ver que ela está sendo respeitada, que o profissional está falando com ela. E aí, aos pouquinhos, ela vai entendendo. Então, o melhor é o quê? A criança ter confiança na gente. Então, tempo, dedicação e, claro, a ajuda dos pais é super necessário nesse processo. Sim. Eu queria saber, assim, quando alguém perde um osso na boca, um dente, alguma coisa, como é feita a reposição? Essa reposição a gente chama de enxerto ósseo. O que vai acontecer? Muitas vezes, essa pessoa, ela perdeu o osso, pode ser porque ela bateu, caiu, machucou, né? O que vai ser feito? É necessário, é como se fosse um tratamento de tipo cirúrgico. É uma cirurgia mesmo, pode ser feito no consultório, mas é uma cirurgia. Então, o que a pessoa vai fazer? É necessária anestesia, nesse caso, aí, Nicole, você falou que não sabia, precisa de anestesia. Então, vai fazer uma anestesia ali, vai abrir uma parte da gengiva no lugar onde o osso quebrou, ou precisa ser colocado um outro pedacinho, né? E ali naquele local, a gente vai colocar ou o osso da própria pessoa, que pode ser retirado de algum outro lugar da boca, se for um pedacinho pequeno, ou também o que a gente chama de reposição sintética, que é comprado... É como se fosse, é comprado um material, não é orgânico, né, não é da própria boca, é comprado um material de fora para fazer essa reposição. Semelhante ao osso. Semelhante ao osso, isso. Inclusive, isso que você falou, semelhante ao osso, a gente chama de biocompatível, porque é importante que esse material, o nosso corpo entenda que ele é bom. Porque senão o que vai acontecer? Uma infecção, uma inflamação, a pessoa pode sair de lá com dor. Ele tem que aceitar. Isso, perfeito. Essa é a palavra certa. O corpo precisa aceitar esse material, por isso que precisa ser biocompatível. Então, você sabe bastante, Lucas, gostei. Por que as obturações antigas eram escuras? As obturações antigas, elas são chamadas de amálgama, né? Elas eram feitas de prata. E o que acontece? Quando elas estão na nossa boca por muito tempo, elas começam a oxidar. Então, elas vão ficando mais escurinhas mesmo. Mas elas são muito boas. Hoje em dia, a gente não utiliza, porque para fazer uma restauração de amálgama, é necessário que a gente desgaste muito o dente. Hoje a gente tem as resinas, que é aquilo que eu falei, que tem a cor do dente, elas são mais estéticas, são mais tranquilas de fazer. Mas para uma pessoa, às vezes mais de idade, né, que já tem os nossos pais, por exemplo, que já tem uma restauração de amálgama, elas são ótimas. E se elas estão boas na boca, eu nem indico tirar.
Porque quanto mais tempo aquela restauração fica, mais ela vai fortalecendo o dente. Então, ela é ótima. Vai entendendo o que é bom. Entende. Essa restauração não tem problema nenhum. Até que idade alguém pode usar o aparelho ortodôntico? Olha, não tem uma idade específica. Crianças, adolescentes, adultos podem utilizar aparelhos, só que são aparelhos diferentes. Crianças menores, que ainda estão na fase de troca dos dentes, elas não vão utilizar o aparelho fixo, que é aquele com os quadradinhos. O móvel, isso mesmo, que vai ajudar na expansão do osso dela, né? Aí, quando você já terminou a troca de dente, ali por volta de uns 12 anos, mais ou menos, né? Em diante, então, adolescentes, adultos, eles já vão utilizar o aparelho fixo. Mas, quando você sabe que você precisa utilizar aparelho, o ideal é que você use ele ainda criança, porque te ajuda muito. Como a criança ainda está passando por um processo de expansão do osso, nosso osso está crescendo ainda, né? Nosso osso está terminando de formar. Então, isso ajuda muito o aparelho, é mais fácil de arrumar. Num adulto, demora um pouquinho mais para consertar, mas o adulto pode utilizar sim. Deve. É verdade que quando você coloca o aparelho fixo, você escova o dente normal igual você era. Daí quando você tira, vai ficar a marquinha do aparelho? Quando você não escova direito os dentes, enquanto você está utilizando o aparelho, fica sujeira no meio daquela borrachinha, do quadradinho. Aí, mas claro, né, existe a limpeza do consultório que ajuda a tirar aquela manchinha. Mas é um pouquinho mais difícil, porque no lugar onde o bracket ficou, o quadradinho, mancha diferente do restante do dente. Então, por isso que é super importante, enquanto você está fazendo o uso do aparelho, você escovar muito bem os dentes, fazer limpeza no dentista a cada 6 meses, para evitar esse tipo de manchamento. Mas existe sim, infelizmente. Não sei quando eu fiz a última limpeza. Tá na hora de ir no dentista, então. Por que você escolheu ser dentista? Olha, eu tenho uma referência muito grande em casa, que é meu pai. Meu pai é dentista, então eu sempre vi ele trabalhar e sempre admirei demais o trabalho dele. Eu sei que eu sou extremamente suspeita a falar, mas ele é um dentista incrível. Então, eu sempre gostei muito de ver ele trabalhando. E tanto que isso me ajudou muito a decidir na época da faculdade, na época do vestibular, o que eu iria fazer. Então, eu já tinha uma ideia de como era ser dentista, mas quando eu comecei na faculdade, eu vi que era muito mais. Tinha muito mais áreas, eu percebi... Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E não era só aquilo, às vezes, que a gente vê no consultório, ou que eu via meu pai fazendo. Só máquina. Ai, essa máquina usa isso, isso, isso. Pronto, passou. Tem todo um estudo para a posição da mão. Como você muita disse, coisa. do pescoço à cabeça. Uhum. E até a forma da gente ficar, como posicionar no paciente, tudo tem estudo para isso. Então, eu percebi que era muito mais. E aí, na faculdade, eu percebi que eu não queria ser exatamente igual ao meu pai. Meu pai cuida de aparelho. E eu percebi que eu não queria ir para essa mesma área dele. Foi quando eu comecei a gostar mais de tratamento com criança, eu comecei a gostar da parte de radiologia. Então, eu percebi que ser dentista é muito mais do que só atender a pessoa. É você pesquisar, você descobrir novos métodos de tirar a dor da pessoa, novos métodos de cuidar de um dente. Então, eu comecei a gostar muito dessa área. Novas palavras para acalmar as crianças. Exatamente. Querendo ou não, deixar elas mais seguras. Muito mais seguras. E toda essa parte infantil, hoje em dia, está lançando muita coisa nova, exatamente para que a criança não venha no dentista com medo, para que ela entenda que o dentista é amigo. Como aquele gás. Exatamente. Esse gás, inclusive, ele ajuda muito quando a criança precisa fazer, por exemplo, um tratamento um pouco mais invasivo, que usa anestesia. Crianças que têm alguma condição especial. Algum medo, algum trauma. Uhum. Ou que às vezes a compreensão deles é diferente, né? Muitas vezes eles não entendem o que a gente está falando, a gente pode fazer a utilização dele. Tudo isso são inovações que os dentistas vão pesquisando e trazendo. Então, nisso eu descobri mesmo que eu queria ser dentista, porque eu percebi que talvez eu não iria ser igual ao meu pai, mas que eu poderia ajudar crianças, que eu poderia pesquisar, poderia ensinar outros dentistas, que é o que eu estou fazendo. Hoje em dia eu estou no mestrado, que é para aprender a dar aula para pessoas que querem ser dentistas no futuro. Meu treinador da minha escolinha de futebol, ele deu uma palestra sobre a odontologia e tal. Que legal. Aí ele falou que quando você tem uma cárie, você não pode fazer muito esforço, como jogar vôlei ou outros esportes, porque pode romper algum músculo, é verdade? Olha, só a cárie não. Até porque muitas vezes a gente tem cárie e a gente nem sabe que tem.
Agora, quando a gente acontece da cárie tá muito profunda, ela já tá te trazendo muita dor e tudo mais, você vai ter um pouco de dificuldade de fazer as outras coisas. Porque imagina, você tá lá praticando esporte e o dente doendo o tempo todo. Você não consegue praticar, né? Acredito que foi mais nesse sentido que ele te falou. Mas em questão do dente romper da dor, não. Só que o dente fica mais fraco. Então, imagina, você tá lá jogando futebol e você cai. A chance de você quebrar o dente é muito maior. Né? Por causa que o impacto que você toma é maior. E a cárie, ela vai como se fosse comendo o dente. Então, imagina. Vai deteriorando. Exatamente. Como que é formada a cárie no nosso dente? Como que a cárie é? É assim, quando a gente come e a gente não escova os dentes, nós temos bactérias na nossa boca. Isso naturalmente, bactérias que são boas pra gente. Só que o que acontece? Quando a gente não escova os dentes, essas bactérias elas vão se proliferando, elas vão aumentando. Vão se juntando. Exatamente. Os que vocês dois falaram tá certo. Elas vão ficando bravas e elas vão se juntando. Então, elas vão ficando muito maior dentro da nossa boca do que deveria. Então, vai acontecendo um desequilíbrio, que a gente chama. É mais Como ou é menos elas tentam proteger lá dentro, só que elas acabam prejudicando. Porque assim, elas precisam de um alimento específico. Se elas não têm, elas começam a desenvolver outras bactérias que não são tão boas pra gente. E essas bactérias, o que elas vão fazendo? Elas começam a ir deteriorando o nosso dente, que nem você falou. Como e aí é vai surgindo os retirada a buraquinhos. cárie? Tem várias formas. A cárie, quando ainda está no estágio inicial dela, ela nem faz buraco. Então, por isso que é muito importante você ir no dentista sempre. Caminhando. Nem isso. Ela faz uma manchinha branca muito sutil, nem dá pra ver assim. Você precisa de um exame bem assim detalhado. Por isso que é muito importante você sempre estar indo no dentista, porque o dentista pode identificar nesse momento, antes dela Aí é formar fácil buraco. de tirar. Muito fácil, porque não precisa de broca, nada. O dentista só vai cuidar. Existem materiais que a gente passa para que a cárie, ela estacione, que a gente fala. Ela fique desativada e ela pare de comer o evoluir. dente. Exatamente. E aí ela pode sumir. Só que o que acontece? Quando não cuida do dente, a cárie vai aumentando, vai formando Vai buraco. grudando. Aí começa a dor. Aí sim a gente precisa fazer uma raspagenzinha no dente para tirar a cárie, tudo que ainda está ativo dela, a bactéria. Desgastar um pouco o dente, ou querendo não afeta. Exatamente. Infelizmente isso acontece. Afeta a mordida. Uhum. Que é o que a gente não quer. Então, o ideal é a gente sempre tratar antes disso acontecer. Mas muitas vezes precisa. Aí a gente vai tirar a cárie, que nem você falou, afeta um pouquinho, mas para não afetar mais, a gente retira ela e a gente coloca aquela resina. Sabe quando tem um dente lá atrás e não é pra ser? Uhum. Como que é retirado? Fica um buraco no nosso dente? Não, ele não fica aberto. Mas como que ele vai ser feito? É uma extração, é uma cirurgia também. O dentista vai lá, tem uma especialidade que cuida só disso, inclusive. Ele vai lá, vai abrir ali a parte da gengiva, muitas vezes precisa abrir até o osso, quando o dente não nasceu completamente. Tá dando agonia. Por isso que eu falei, é uma cirurgia. Igual o médico faz cirurgia, o dentista também faz. Mas vai estar anestesiado, você não sente nada. Nada mesmo. Às vezes Aí- sente um choquinho. No máximo uma pressão, igual quando você aperta assim o seu dedo. Você tá sentindo que tem uma coisinha ali, mas você não sente dor. É diferente de você beliscar. Beliscar dói, né? Mas quando você aperta assim, não dói. É isso aqui que você vai sentir, essa pressão, quando você tá anestesiado certinho. E aí ele vai tirar o dente. Às vezes precisa tirar uma partezinha por parte do dente. Então ele vai... Parte ele em 4, às vezes. Exatamente, ele vai repartir o dente, vai seccionar, que a gente chama, isso mesmo. E aí a gente vai tirando ele e depois a gente faz um ponto, que a gente chama de sutura. E daí não deixa aberto, Nicole. Ele fica esse ponto, então o dente fica fechado. E aí o paciente só precisa cuidar bastante, higienizar bastante para aquelas bactérias que a gente falou da boca não ficar em cima do ponto. Senão infecciona, aí pode dar problema. Mas ele fica fechadinho. Quantos dentes que a gente tem mesmo? Contando com o dente do siso, que nem todo mundo tem, nós temos 32. São 8 de cada lado, contando em cima e embaixo. Então, 8 direita em cima, 8 direita embaixo. 8 esquerda em cima, 8 esquerda embaixo. Só que nem todo mundo tem esse 8º dente. Tem gente que tem mais de 8. Tem criança não, né? Cabe. Às vezes não cabe, às vezes a própria genética. Às vezes não dá pra escovar. Uhum. Mas tem gente que simplesmente não nasce com eles, da genética mesmo. No seu DNA você já veio sem esse 8º dente. Toda uma questão de adaptação. Agora eu quero te perguntar uma coisa muito importante. Quantos pacientes você consegue atender ao dia? Olha, depende muito. Como eu tô Depende do atendendo? dia, né? Depende do dia, depende que tipo de paciente eu tô atendendo. Que nem eu falei pra vocês, eu atendo mais criança hoje em dia. Ainda atendo um pouco de adulto. Então demora um pouco.
Com criança demora mais. Às vezes eu fico 1 hora dentro da sala com a criança para não fazer nada, às vezes só conversar, condicionar ela, né? Mas depende muito, 10 pacientes, 15 pacientes, às vezes são 5. Então, depende também, porque nós trabalhamos com agenda. Então, quando o paciente pode? Eu, por exemplo, às vezes eu trabalho fora do horário comercial, que a gente fala que é até às 6, né? Depende do fluxo. Depende do fluxo, depende da necessidade do paciente. Já aconteceu de eu precisar ir para o consultório à noite, porque o paciente me ligou com dor. Aí, coitado, eu não ia fazer ele esperar até o dia seguinte. Imagina, dormir com dor, nem dorme, né? Eu já fiquei até meia-noite tentando dormir, mas não dá porque o dente dói. E isso incomoda. Incomoda muito. Começa a doer até a cabeça, Pode dependendo da dor. acarretar em não dormir, consequentemente Os você nervos não fica... ficam acordados, né? Exatamente. Consequentemente, seu cérebro não recarrega, vamos dizer assim. Uhum. Você não descansa nada, pode até ficar na cama, mas a sua cabeça não vai descansar nada. Muitas vezes eu já precisei atender à noite, em fim de semana. Você pode até dormir, mas você vai dormir sentindo dor. Exatamente. Você não vai dormir confortável. Não, por isso às vezes nem dorme, É. né? Porque a gente Você fica acha- ali rolando de um lado pro outro e vai bater no dente. Nossa, só piora daí, né? Aí tenta beber água, até a água incomoda por causa da sensibilidade, é horrível. Ou por causa da temperatura. Você acha importante falar com as crianças e os adultos antes da cirurgia do siso? Ah, com certeza. Você diz assim, explicar o que vai acontecer? Explicar o que vai acontecer, conversar com a criança da primeira vez que ela for pro dentista. Uhum. Você acha importante? Com certeza. As consultas, essas, para explicar, a gente chama de consulta de prevenção. É quando a gente vai sentar com o adulto, com a criança e os pais, para contar tudo o que pode acontecer. Então, a gente vai falar, olha, o dente precisa ser desse jeito, precisa escovar porque senão pode ter a cárie. A gente explica o que é a cárie. Nós também falamos de todos os tipos de Porque ela vai doença que ficar pode ter. anestesiada. Exatamente. No caso, a criança ela não tira siso, porque o siso ele desenvolve mais tarde. Sim. Vocês provavelmente estão começando a desenvolver, vocês estão com quantos anos? Eu tô com 12. 12? 10. 10? Aí ela falou que é um molar que tá nascendo. Mas todo mundo tem? Isso. Nem todo mundo tem. O siso, que é aquele último dente, tem gente que nasce sem. Por A causa genética da dele que veio. ela explicou. Mas aí, por exemplo, a pessoa que tem o siso, ela vai começar a se desenvolver ali por volta dos 16 anos. Então, vocês têm o siso, só que ele tá lá dentro do osso, tá formando ainda. Talvez tenha, a gente precisa ver uma radiografia daí. Mas nem todo siso precisa tirar. Já tá avisando ali o Mas dente. por que tem não que tá- tirar o siso? Não pode ficar? Porque muitas vezes o tamanho da boca da pessoa não comporta todos os dentes que ela tem. E como o siso é o último dente, muitas vezes ele nasce torto, batendo no Pressiona. dente do lado. Às vezes ele nem nasce. Dele entorta o outro dente. Exatamente, ele causa um monte de problemas. Ou às vezes ele até nasce certo, mas nasce doendo. Aí nesses casos precisa tirar. Mas Mas qualquer dente, quando nasce, dói. dói quando tá rasgando a gengiva. Mas o siso ele pode continuar doendo. O dente mesmo, aqueles nervos que a gente Vai falou. pressionando. Aí complica, aí precisa tirar. Mas não é todo mundo, então fiquem calmos, tá? Às vezes vocês têm o siso, mas o Ele dente não vai nascer. ou vai nascer certinho. Eu tenho, eu não precisei tirar. Entendeu? Tem pessoas que têm, tem gente que nem sabe que tem gente que nem sabe que não tem, pessoas que nasceram sem e não sabem. Então depende muito, mas por isso que é necessário sempre estar indo no dentista. Quando vocês forem um pouco mais Nossa, meu velhos. pai tem tiro. Seu pai tem? Teve. Teve? Precisou Já tirou? tirar? Ai, É, e acontece. genética? Mas quem sabe sua mãe não te ajuda um pouco nessa genética. Mas mesmo Você que teve? precise tirar. Aí, ó. 50-50? Ah, não Talvez fala isso pra mim, precise. não. Não, mas ó, fica tranquila. Ela quer os 50 que não tem, pra não ter probabilidade de doer. Mas nem todo siso dói, que nem eu falei. Às vezes você tem e não precisa tirar. Mas ainda que precise, quando você vai num dentista especializado nisso, que são cirurgiões, bucomaxilo, ixi, eles tiram o siso em 10 minutos. É tranquilo. Você vai perceber que eles estão tirando e já tá ali fora. Exatamente. Na bandeja. Ele vai falar, ó, vou contar até 3. 1, tirei. É assim. A maioria são tranquilos. Mas dói? Não, você vai estar Ou anestesiado. Ele só vai lá, Não, mas- coloca anestesia. Mas se não estiver anestesiado, dói, né? Ah, não. Sem anestesia dói muito, mas nem tem como tirar sem anestesia. A dor é muito grande. Porque a pessoa vai gritar, né? Vai puxando raiz. Sabe por quê? Pensa assim, se você tirasse um órgão do seu corpo, doeria, não doeria? O nosso dente é um órgão do corpo.
Então, dói do mesmo jeito. Por isso que a gente precisa de O anestesia. órgão fora, tipo assim. Órgão, um órgão mesmo, a gente chama de órgão. Ele é constituído por osso, mas é um órgão. Tanto que dentro dele, aqueles nervozinhos que tem, lá dentro do nosso dente tem uma coisa chamada polpa, que é como se fosse o coração do dente. É por isso que às vezes o dente dói. Por isso que às vezes ele fica pulsando. Uhum. Quando a cárie chega lá na polpa, dói muito por causa Aí disso. ele fica tentando tirar. Exatamente. Por isso precisa tratar. Júlia, qual é a parte mais desafiadora do seu trabalho? Olha, lidar com o medo do paciente é muito desafiador, porque o medo é algo irracional, mas não por causa disso a gente tem que destratar. Então, um paciente chega com medo, a gente não pode falar, ai, que besteira, imagina. Nós temos que entender que se o paciente tem o medo, tem um motivo para isso. Porque todo mundo já teve um medo, né? Exatamente. E muitas vezes desenvolve um medo ali na hora. Então, a gente tem que ter muita empatia e cuidado para saber tratar. Você tá com gripe e vai no médico, por exemplo, tomar uma bezetacil, que eu já tive a experiência, não recomendo para ninguém. Isso gera um trauma, querendo ou não. Uhum. E toda vez que você vai, você fica pensando, meu Deus, eu vou ter aquela dor de novo, aquele trauma. O dentista precisa entender Às vezes isso. a perna do criança. Da Da criança até trava, né? Trava, ixi, várias vezes. Quantas vezes não? E, por exemplo, outra coisa também que é muito difícil é que a gente precisa lidar com a expectativa do paciente. Porque o dentista, ele trata com a estética. Então, tem muito a ver com a autoestima da pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso trabalho seja bom, para que funcione, o dente fique bom, mas que também seja algo que o paciente vai gostar, né? Por exemplo, vamos supor que tem aquela prótese que você falou, que pode ser de prata. Se eu for, por exemplo, fazer uma prata meio dourada, Na se restauração. ele não gostar, Uhum. não vai ficar confortável para ele. Pode até Exatamente. sincronizar, mas não vai ficar confortável. Aí o paciente não vai sair satisfeito, não porque o trabalho não foi bom, mas porque ele tinha uma expectativa de que ficasse bonito e que não ficou. Querendo ou não, às vezes dá um pouco de desconfiança, né? Ter um dente de uma cor diferente. É verdade. Fora do padrão. Por isso que antes da gente fazer qualquer tratamento, a gente precisa conversar bastante com o paciente, Pra ver para como ele conhecer, saber como ele quer, o que ele espera, para evitar esse tipo de situação chata. Eu tenho uma pergunta meio bobinha aqui, mas é uma pergunta sobre dentista. Nunca é bobo. Qual é a melhor cor de borrachinha para aparelho? É muito do gosto pessoal, não existe uma cor melhor. Não, que fica mais a cor, que dura mais a cor. Que deixa os dentes mais brancos. Acho que é isso Entendi. que ela quer falar. Mais Não, branco a cor. que não vai desbotar. É. Né? Cor mais escura. Cor mais preto. escura. Até tipo vermelho, vinho, azul marinho. Porque querendo ou não, o preto ele vai colocar o foco na parte branca. Vai dar a impressão que o dente tá mais branco. Isso. Não, mas ela tá falando específico da borrachinha, porque tem cor que vai desgastando. Como branco. Cor branca, claro, assim. né? Essa desgasta mais fácil. Tem muitos vídeos que aparecem pra mim. Qual é a melhor borrachinha pra você usar? Daí eu fico olhando assim, o antes e depois. Como assim? Como que é possível? Isso vai ficar no meu dente? Será que um dia? Dependendo ou não, se você colocar uma cor que você não goste e gostar, você pode ficar muito feliz, às vezes pode até mudar o visual, né? Com Do certeza. rosto. Tudo isso ajuda naquilo que a gente estava falando de autoestima. estética. E de estética também, claro. Porque com querendo certeza. ou não, o rosto nosso é o que mais define. É o que as pessoas mais prezam hoje em dia na beleza. É verdade. Falou muito bem, Lucas, é isso mesmo. Qual é a parte mais gratificante de ser dentista? Com certeza a gente estava falando tanto de autoestima, né? É muito gostoso quando, às vezes, o paciente entra no consultório e ele tem várias queixas. Triste, não consegue sorrir, fala que tem vergonha do sorriso. E você devolver essa alegria do paciente É gratificante. é muito gratificante. A gente sempre costuma dizer, dentistas não cuidam apenas de dente. Nós cuidamos de pessoas Da num autoestima, sentido geral. Do humor. Uhum. Então, que nem você falou, Lucas, o rosto é uma coisa muito importante para a pessoa. É uma estética que ela leva muito em consideração. Então, você poder devolver um sorriso legal para a pessoa, ela sair falando, nossa, agora eu tô sorrindo, eu não tenho mais medo de abrir a boca. Isso é muito Porque gostoso. também tem muitas pessoas chatas, né, que falam, nossa, ai, seu dente é feio, babá, Parece Bob babá, Esponja. seu É. sorriso. Verdade, esses bullying aí, é verdade, existe mesmo. Daí a pessoa fica com medo, fica com trauma, Fica com assim. receio. Claro, a pessoa pode até rir ali, mas por dentro ela sente isso, né? Por E dentro ela pode rir na hora, mas depois
Ela E sente pra de dar verdade. um negócio bom, fingir que nem se importou, né? É verdade. Pra achar que não se importou, não liga, né? Às vezes Mas na a verdade gente ela pensa liga. Pra que pessoa não não liga, mudar mas- também, né? Às vezes a gente pensa que não liga, mas a gente liga, assim. Só que Claro é que liga. subconsciente. Lógico, tá mexendo com a gente, né? É isso que é a autoestima. E, por exemplo, numa criança, é muito gostoso ver a criança saindo do consultório sem medo, abraçando a gente, Com uma entendendo. LOL. Não, com uma LOL, essa parte é da mãe, viu, mãe? Sorrindo. Mas dando é verdade, abraço, exatamente. namorando. Ou então o paciente que entrou no consultório com muita dor. A gente estava falando, não conseguiu dormir de dor. É muito gostoso poder ver a dor saindo do paciente. E ele relaxando e sentindo que essa dor saiu. Isso é muito gratificante. Querendo ou não, parece que você vê a dor saindo. Vê mesmo. Exatamente isso. A gente vê a dor saindo do Eu paciente. só ia nos consultórios que tinha ou bexiga ou tinha doce pra eu ir. Mas é isso Que aí. não tinha, eu ganhava uma LOL. Pediatra precisa dar toda essa volta aí. Precisa atrair a atenção dele. Com certeza. Não, às vezes faz uma troca. Se você se comportar na consulta, eu te dou um doce. Alguma coisa assim. É. A doce às vezes a Eu gente nunca até entendi, evita. porque é dentista, daí vai dar um doce do nada, assim. Tem dentista que dá, não tem problema. Você tem que escovar o dente depois. Mas geralmente eu prefiro dar um adesivo, um brinquedo, um desenho. Kit de escovar o dente. Com certeza, eu sou mais dessas opções aí. Porque querendo ou não, você sai dali, por exemplo, com curativo. Você não vai dar um amendoim pra pessoa. Vai quebrar o dente tudo de novo. É verdade. Para finalizar, que conselho você daria para alguém que quer se tornar dentista? Uau, que conselho. Ó, primeiro que nem a gente falou, estudar bastante. Prestar Prestar atenção atenção nas forte. aulas. Eita, Luca. Você vai se expor aqui mesmo no podcast? Ele se expõe, ele não presta atenção, ele mata a aula que eu vejo. Eu não mato Mata ela, não. sim. Então, ó, dá tempo de mudar. Você ainda tá O em Sidney fase. que deixou ele na unha de vôlei. É o Sidney. O Sidney olhando agora esse podcast, né? Estão me expondo. Mas, ó, estudar bastante é importante. Você ainda tem tempo, Lucas. Dá tempo de voltar A ainda. matéria que eu mais não presto atenção é matemática. Um negócio chato, pra mim não é. Ai, matemática é tão legal. Eu entendo, eu tinha dificuldade. Aí que a gente precisa dar mais atenção ainda, estudar bastante. Uma coisa interessante é, se às vezes você está com vontade, eu acho que eu gosto de ser dentista. Se você conhecer algum, é legal você perguntar para ele, igual vocês estão fazendo, perguntar como é o dia a dia, né? Nossa, eu tenho muito interesse. Às vezes ir no consultório, ver como ele trabalha um dia, como que é a rotina Ser dele. mais ou menos um jovem aprendiz. É isso mesmo. Pelo menos para ficar observando. Porque isso te ajuda muito a entender como que é a vida do dentista de verdade. O que você vai fazer, qual é a realidade. Porque a gente, às vezes, pensa numa coisa e não é, né? Às vezes o dentista tá segurando alguma coisa e desabafa com o paciente. É isso mesmo. Ou com o funcionário. Tudo isso faz parte da vivência. Então é muito legal você conhecer, você procurar pessoas que têm essa vivência, tirar as dúvidas com ela, muito estudo, com certeza, conversar Que com os nem pais. Minha mãe fala, sua É avó ligado. pode não ter força mais pra andar ou fazer outras coisas, mas ela tem mais experiência. Exatamente. E isso é muito valioso. Pedir o conselho dos nossos pais, nossos avós, responsáveis. Principalmente bisavós. Verdade. Eles têm muito conhecimento de vida. E vale muito a pena você ouvir o que eles têm a dizer. dentista é ligado mais ou menos com duas profissões. A medicina e, como que fala? A pediatria? Não. É pesquisa? Área de pesquisa? Não. Psicologia? Aquela pessoa que cuida do humor das pessoas? Do humor? Psicólogo? É, psicólogo. Ah, psicólogo, entendi. É verdade. A gente Porque sempre você fala. tem que conversar com o paciente, é ligado ao corpo. Vocês É sabem muito que tem legal. paciente que às vezes vão lá e o tratamento é super simples, mas o paciente fica meia hora, 40 Tá minutos. com receio. Não, às vezes nem por receio, Conversando. mas porque ela quer conversar. Às vezes é o momento que o paciente tem de se abrir. Então a gente é um pouco psicólogo, sim. Agora também eu vou me expor mais um pouco. Uma vez eu fui tirar o dente, tudo. Aplicou anestesia, só que eu vi o negócio que ela ia tirar, enfiar embaixo do dente e tirar. Uhum, Aí eu fiquei com a boca tremendo, sabe? Quando você tá lá e a boca fica abrindo e fechando. sei. Como se chama Com isso? frio. É, quando você começa a tremer, assim, é por tipo conta do assim. medo. É por conta do É medo. porque às vezes você quer abrir, mas a sua mente não deixa porque acha que vai doer. É, porque você já
processou na sua mente, opa, isso vai doer. Então eu começo a ter medo. Então, igual a gente treme a mão quando tá com medo, a gente pode tremer a boca aqui, ó. É o tipo uma queixo. paralisia Porque vai do sono. saber que vai entrar isso na tua boca. Isso. Não é tanto uma paralisia do sono, Eu mas tremo mais é na o tremor perna. de Mais ou medo. menos. É um receio, que nem você quer falou. fazer aquilo, só que seu cérebro não te impede, não. Ele te impede. Isso. Mas o dentista precisa saber lidar com isso, é natural. Um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, a pessoa sempre vai ter. Por isso que é interessante você Às vezes conversar. onde passou o instrumento. Lógico, acalmar a pessoa. E a higiene também. Às vezes tem Explicar. gente que tem toque com a higiene. Bastante. E a gente precisa cuidar mais ainda. Então, isso que você falou é super importante. A gente precisa explicar, conversar com eles, avisar, olha, para o adulto a gente pode às vezes até falar, olha, nesse momento eu vou aplicar anestesia. Para a criança a gente não fala anestesia, agulha. Eu já fiz anestesia? Então, não fala. Normalmente ele fala assim, Eu já fiz agora anestesia. você vai sentir uma picadinha de formiga, que é um líquido. Isso. Às vezes a gente fala que a gente vai colocar o remédio pro dente dormir, porque o dente fica anestesiado, é como se fosse Ou às dormir. vezes distrai eles com aquelas pastinhas. Então tem todo um jeito da gente fazer o procedimento, não enganando a criança, mas falando de uma forma que ela vai entender e não vai ter medo, Sim. né? Doutora Júlia, agradecemos muito por compartilhar suas experiências e conhecimentos conosco. Foi uma conversa super legal e interessante. Aprendemos bastante sobre a profissão de dentista. Lucas, o que você achou da conversa de hoje? Eu adorei, aprendi muito sobre como cuidar dos dentes e como ser dentista. Foi muito legal. Que bom, Lucas! E assim encerramos mais um episódio do Conexão Maranata. Lembrando que nossos episódios vão todo mês, à sexta-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Temos muitos outros profissionais, alunos para entrevistar. Trazemos histórias inspiradoras e muitos aprendizados. Obrigado por acompanhar até aqui. Bom, muito obrigada, pessoal, por essa oportunidade, que nem eu falei, é uma honra estar aqui nesse colégio que eu vivi a minha vida. Muito obrigada a vocês, eu amei os meus entrevistadores. Na verdade, é a gente que tem que agradecer, porque a gente tem a experiência. Ai, muito obrigada, foi uma honra.